Oi, eu sou a professora Nádia, de Geografia. Hoje eu vou dar uma explicaçãozinha sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Bom, vamos começar analisando esse mapa aqui. Vocês podem perceber que aqui está numerado e cada cor dessa vai nos representar o domínio morfoclimático. Bom, na cor verde aqui do número 1, nós temos o domínio amazônico, nós temos o domínio da Caatinga, aqui o número 3, o domínio de mares de morros, número 4, o Cerrado, número 5, nós temos o domínio ou matas de araucárias e as pradarias. Então, o Brasil ele conta com 6 domínios morfoclimáticos. E agora a gente vai ver as principais características de cada um deles. Bom, primeiramente, o que são domínios morfoclimáticos? Domínio morfoclimático é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais como clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo, predominantes em uma determinada área e a forma como eles se relacionam entre si. Ou seja, é um conjunto de características que são predominantes num determinado local. E o conjunto dessas características, clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo, é que vai determinar qual vai ser o domínio morfoclimático predominante, né? Qual vai ser o tipo de vegetação predominante, qual vai ser a forma de relevo predominante, juntamente com a combinação do clima e a hidrografia. O primeiro domínio que a gente vai ver é o domínio morfoclimático amazônico. Bom, a gente pode ver aqui pela essa foto a quantidade de árvores, né? Quando a gente vê essa imagem, a gente já lembra logo da floresta amazônica. Qual a característica principal desse domínio? Que a gente tem que saber sobre ele? Que o domínio amazônico é o maior do Brasil e está praticamente localizado na região norte. Então, quando a gente volta lá no mapinha inicial, a gente percebe que realmente ele abrange uma extensa área do território brasileiro, né? O domínio amazônico. Bom, agora eu vou falar aqui algumas características também que se destacam lá. O relevo de baixas latitudes e grandes depressões. O clima amazônico equatorial, porque mais na frente a gente vai ver a definição de climas, né? O nome dos climas, se é equatorial, se é tropical. A temperatura média costuma ser de 24 a 27 graus e nele está localizada a maior bacia hidrográfica do Brasil, que é a bacia hidrográfica da Amazônia, a bacia hidrográfica amazônica. O outro domínio que a gente vai ver é o domínio morfoclimático da Caatinga, uma imagem bem diferente da anterior. O domínio morfoclimático da Caatinga, ou seja, os aspectos gerais envolvendo clima, solo, fauna, flora e vegetação, é marcado pela presença do semiárido e pelas formas de relevo organizadas em depressões, por se tratar de uma área geologicamente antiga. Outras características que a gente percebe no domínio morfoclimático da Caatinga é que ela possui um baixo índice de chuvas no local. Ela é uma região que atravessa períodos de estiagem superiores a um ano e possui vários períodos de seca. Os rios são temporários, eles secam, uma vez por ano eles são desaparecem totalmente, como se o local não existisse rio. Isso devido às altas temperaturas também prevalecem nesse local. E a vegetação da Caatinga ela é dividida em 3 tipos. A vegetação arbórea, que é uma vegetação que vai de 8 a 12 metros, são as árvores maiores. A vegetação arbustiva, que é a vegetação que tem de 2 a 5 metros. E a herbácea, que é uma vegetação abaixo de 2 metros. Então ela tem diferentes níveis de alturas de vegetação. Então não pode se falar que é um lugar de vegetação baixa porque chove pouco ou vegetação rasteira, né, herbácea, também possui árvores um pouco maiores. O outro domínio que a gente vai ver agora é o domínio morfoclimático dos mares de morros.
Olha que bela paisagem. O próprio nome, ele já dá para entender, né, o porquê deste nome. Como se fosse mares de morros mesmo, né? Como se formassem ondas os morros. Então, o domínio dos mares de morros ocupa o litoral brasileiro, estendendo-se desde o Nordeste até o sul do país. Ele pega a parte litorânea do país e vai até o sul. O relevo dos mares de morro, ele é caracterizado pela presença, como a gente já falou, de morros arredondados, planaltos e serras, dentre as quais tem uma serra que é muito importante e muito falada, que é a Serra do Mar. O clima nesse domínio morfoclimático é o tropical úmido, é o clima predominante. Ele tem as hidrelétricas, né? Nessa região a gente encontra as duas importantes bacias hidrográficas brasileiras, que é a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná e a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. E ele também dispõe de outras importantes hidrelétricas, do Rio Paraná, do Rio São Simão e de Três Marias. Próximo domínio é o domínio morfoclimático do Cerrado. O domínio morfoclimático do Cerrado está localizado no centro-oeste brasileiro, especialmente para a região mais central do país, em uma área com vastos planaltos e famosa por suas chapadas, planaltos com topo plano. Por mais que aqui tenha falado que é do centro-oeste, essa é uma imagem bem familiar, né? Porque nós estamos numa localidade onde a gente encontra esse tipo de vegetação, esse tipo de paisagem, que é o Cerrado. E o Cerrado, ele é de clima sazonal, então ele é bem definida a estação de chuva, é a estação do inverno que é mais seco. Possui rios muito importantes, que é o Rio Araguaia, o Rio Tocantins e o Rio São Francisco. O solo do Cerrado é um solo vermelho e também pode ser arenoso ou argiloso. Então a gente encontra uma variedade de solos aí. A vegetação do domínio Cerrado, ela é de arbusto com árvores mais baixas, mas não são concentradas, igual a gente viu lá no Amazonas, né? O domínio amazônico, vocês verem que a vegetação ela é bem juntinha, né? As árvores são todas próximas umas das outras. A vegetação do Cerrado não, as árvores, mesmo que elas sejam maiores, estejam com folhagens, elas têm a tendência de serem mais afastadas das outras, justamente por causa do clima, não vai formar uma floresta densa, né? Uma floresta fechada. E ele também apresenta alguns problemas devido aos impactos ambientais, né, causando a degradação da região, como a contaminação dos rios, abertura de rodovias, expansão de fronteiras agrícolas e as queimadas. É um domínio que ele é bastante sofrido, né, devido à ação humana. Nós temos agora o domínio morfoclimático das araucárias. As araucárias são esse tipo de vegetações. O domínio morfoclimático das araucárias está localizado principalmente no sul do país, sendo um dos domínios presentes na parte mais fria do Brasil, um dos únicos, juntamente com o domínio morfoclimático das pradarias, que não está na zona intertropical e sim na zona temperada sul. Então ele vai concentrar lá no sul do Brasil, né? Região de Rio Grande do Sul, Paraná, e com ele também, juntamente com as araucárias, a gente vai ter também o domínio das pradarias. As araucárias, elas são de clima subtropical, ou seja, tem o trópico de Capricórnio, então fica abaixo do trópico subtropical, e as temperaturas variam entre 14 e 30 graus. Tem as estações do ano definidas por invernos muito frios e verões quentes. E a distribuição de chuva durante o ano nessa região, ela é regular. Lá a gente encontra as usinas hidrelétricas de Itaipu e de Furnas. O solo é caracterizado como terra roxa e também é chamada de mata de pinhais. Então a gente pode encontrar em alguns livros domínio morfoclimático das araucárias ou mata de pinhais. E, finalizando aqui, a gente vai ter o domínio morfoclimático das pradarias, que também é chamado de pampas
ou de campanha gaúcha. Ele apresenta um relevo baixo, como a gente percebe aqui, né? Não vê muitos planaltos, e tem algumas ondulações que são chamadas de coxilhas. O clima nessa região são de dois tipos diferentes. Nós vamos encontrar as pradarias temperadas, que o clima tem temperaturas quentes e frias, vai depender da estação do ano. O verão e a primavera vão ser chuvosos e o inverno vai ser seco. E as pradarias tropicais, que apresentam um clima quente e seco durante o ano todo. Lá, os rios que se encontram são o rio Ibicuí, o rio Santa Maria e o rio Uruguai. São rios que apresentam grande fluxo e também pertencem à bacia do Uruguai. O solo é de uma tonalidade de acordo com a matéria orgânica que cobre o solo, chamada humus. Então, é uma cor escura, né? Solos profundos e de cor escura. E isso torna esse solo muito fértil, que essa região é utilizada para plantações, principalmente de cereais.